Fala pessoal da segunda série do ensino médio, sejam todas bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos, as estudantes, os estudantes, professoras, professores, os responsáveis, as responsáveis, funcionários e funcionárias aqui da Educação do Estado de São Paulo, a nossa programação do Centro de Mídias da Educação. É um prazer sempre receber todas e todos vocês, acompanhando aqui o nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelo ruivo, eu tenho 1,70 de altura e hoje eu estou vestindo uma calça preta, uma camiseta verde musgo e um agasalho de manga comprida de cor preta. Eu aproveito esse momento também aqui da minha descrição para saudar com muito carinho, com todas as boas-vindas, né? Os nossos e as nossas intérpretes de Libras que estão aqui com a gente hoje, são o Helder e a Kátia, e fazem esse trabalho parceiro aqui com a gente de democratizar o acesso, né, às nossas aulas aqui do Centro de Mídias. Então, eu agradeço muito pela parceria de sempre. E a gente começa, então, o nosso encontro de hoje, contando para vocês que a nossa aula faz parte do aprofundamento Superar Desafios de Humanas, o qual, por sua vez, está agora na unidade curricular 1, que se chama No Mundo Tudo Está Interligado. E para aquelas e aqueles assim mais rapidinhos, já bateram um olho aí no slide, viram que o título da aula de hoje é Nietzsche e a ciência, tá certo? Então, quando a gente fala esse nome, Nietzsche, né? É um nome que desperta alguma polêmica. Eu vi o Helder fazendo um sinal aqui pro pensador, o Nietzsche. Foi isso, Helder? Ah, você estava soletrando o nome dele, bacana. Então, a gente vai tratar desse autor, né? Por quê? A gente está agora nas nossas aulas, fazendo uma espécie de recorrido histórico, de percurso histórico, em que a gente vai trazendo, né, para discussão as ideias de alguns autores que, em alguma medida e de alguma forma, se contrapuseram a uma corrente ideológica, uma corrente filosófica chamada iluminismo, né, e que entendia a razão humana como a luz, a única luz possível, né? Para a compreensão do mundo, dos fenômenos do mundo, né? A gente tem, na verdade, pessoal, desde o século XVIII, que é quando o iluminismo atinge, digamos assim, o seu ápice, o seu apogeu, enquanto movimento do pensamento, enquanto propositura filosófica, né? A gente tem, desde o século XVIII, aqueles que vão enxergar no iluminismo alguma coisa outra que não é necessariamente, né, o iluminismo enquanto salvador da espécie humana, em algum sentido, né? Mas ao enxergar no iluminismo e nesse movimento de valorização exacerbada da razão humana, alguns elementos, algumas facetas que não parecem tão interessantes assim. Ao longo, né, da nossa atividade 4, a gente viu isso com Adorno e Horkheimer, por exemplo, e agora a gente vai adentrar uma outra crítica, né, dessa exacerbação da valorização da razão, mas dessa vez feita pelas mãos, né, do Friedrich Nietzsche. Eu tenho certeza de que alguns e algumas de vocês já ouviram falar nesse autor, nesse filósofo, né? E a gente vai trabalhar, então, com o pensamento dele hoje na chave da nossa habilidade de formação geral básica. Então, como sempre no nosso curso, pessoal, vocês já estão habituadas e habituados, né? A gente tem uma habilidade de formação geral básica que guia o nosso trabalho. E ela aparece aí na tela para vocês e diz o seguinte: ela propõe, né, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos. Com base em quê?
com base na sistematização de dados e informações de diferentes naturezas. E aí a gente, a partir dessa habilidade, né, começa a destrinchar um pouquinho, então, o pensamento desse autor alemão, né, o Friedrich Nietzsche, que nasce lá na metade do século XIX, em 1844, e morre em 1900. Vocês podem perceber que ele não foi um homem que teve uma vida muito longeva, né? Ele falece aos 56 anos. O Nietzsche tem uma trajetória de vida que é muito, muito peculiar, muito interessante, né? Porque muitos historiadores biógrafos de Nietzsche consideram que ele passou por 2 mortes, né? A primeira seria uma espécie de morte simbólica, né? A partir do momento em que ele é internado num sanatório, né? Ele é dado como um louco, né? E ele é internado num sanatório, então essa é considerada a primeira morte do Nietzsche, uma morte simbólica, a morte de seu pensamento, né? Ou de seu potencial, né? De pensamento. E depois, em 1900, o Nietzsche falece, né? E a gente fica se perguntando, né? O que mais poderia ter vindo do intelecto desse homem, do engenho, né? Desse filósofo, se ele tivesse podido viver alguns anos mais, né? O fato é que, mesmo nessa vida que não foi assim tão longa, ela foi muito produtiva. Então, a gente tem, da pena de Nietzsche, né? Do intelecto de Nietzsche, a gente tem um grande número de obras, né? Eu trouxe aqui para vocês apenas alguns exemplos, mas certamente, se vocês forem procurar, né? Outras obras de Nietzsche, vocês encontrarão aí diversas. Então, eu trouxe aqui para vocês uma das obras mais conhecidas, mais lidas e debatidas, que se chama A Genealogia da Moral, é uma obra de 1887. Humano Demasiado Humano, está aí destacado em cor rosa o nome desse livro, de 1878, e está destacado porque esta obra, justamente com a Gaia Ciência, de 1882, são as 2 obras que vão orientar, que vão guiar e nortear, né, a nossa aula de hoje, enquanto a gente vai adentrando um pouco mais no pensamento desse filósofo, principalmente no que diz relação, né, às suas ideias, no que tem relação às suas ideias sobre ciência. Uma curiosidade também do Nietzsche é que, muito embora ele seja principalmente conhecido como filósofo, como pensador, ele não se restringiu a isso. Ao longo da sua vida, ele teve algumas outras ocupações, né? E ele foi também compositor. E a gente tem que pensar que Nietzsche está vivendo esse momento histórico no século XIX, na localidade, né? Nessa localidade que é a Europa, que é a Alemanha, em que a música clássica, né, pelas mãos de Wagner, principalmente no contexto em que ele está inserido, tem muita importância, né? E aí ele também se coloca como compositor, muito embora ele não tenha nunca sido reconhecido como um grande compositor, não deixa de ser um dado muito importante para a gente entender um pouco quem foi essa figura, né? Esse pensador, o Friedrich Nietzsche, que, se por um lado se lançava, né, às letras e ao pensamento, por outro também se deixava tocar, né, pelas emoções, pelas artes e pela música. Então, a gente começa aqui, né, as nossas reflexões de hoje, trazendo uma questão. Não é uma questão muito óbvia e nem muito fácil, né, de ser respondida. E, para falar bem da verdade para vocês, pessoal, não tem uma resposta certa ou uma resposta errada, né? A pergunta diz o seguinte: se você tivesse que completar a seguinte frase, como você completaria, né? E a frase, ela começa assim, ó. A ciência é A ciência é né? Para vocês completarem aí com o substantivo, o adjetivo, enfim, com o termo que vocês acharem que melhor se encaixa na concepção que vocês possuem
hoje de ciência, tá certo? Então, naturalmente que as respostas de vocês serão diferentes entre si aí na sala de aula, né? E tudo bem, é esperado que isso aconteça, visto que cada um tem uma certa concepção, né, que foi construída até aqui, né, do valor da ciência, da relevância, da importância da ciência e mesmo da sua constituição. Então, eu vou deixar aí na tela 2 minutinhos para que vocês pensem e respondam essa pergunta, isto é, completem essa frase e a gente já volta a se encontrar. Então, as possibilidades de respostas para essa pergunta são virtualmente infinitas, né? Então, a ciência é um fenômeno social, né? A ciência é a maneira de Carl Sagan, a ciência é uma vela no escuro, né? A ciência é aquilo que nos leva para fora, né, de alguma forma, das trevas, enfim, isso tudo, esse tipo de resposta vai depender muito, né, da relação que a gente tenha construído com a ciência, né, com seus fenômenos ao longo da nossa vida escolar, né? Mas o fato é que o Nietzsche também respondeu essa pergunta, né? Ele quando está escrevendo aqui, né, a sua obra Gaia, a Ciência, né? O Nietzsche se pergunta, a ciência, o que será que é a ciência, né? A ciência né? E aí ele responde assim, a ciência ela é como um purgante. Aí vocês vão olhar para essa resposta, vocês vão dizer assim, nossa, professora, que resposta estranha, o que ele quis dizer com isso, né? Assim, o que ele estava tentando dizer para a gente quando ele escreveu, né, quando ele defendeu que a ciência é como um purgante, né? Bom, primeiro a gente precisa definir essa palavra purgante. Alguns de vocês já devem ter ouvido, outros não, mas purgante é todo tipo de remédio que a gente toma no intuito de purgar, né, de expurgar alguma doença que possa estar no nosso corpo, né? Então, quando ele diz que a ciência é como um purgante, no fundo, o que ele está defendendo é que a ciência é alguma coisa, né, que nos auxilia, né, a nos livrar de determinadas doenças. É claro que ele está usando aqui essa figura médica, né, enfim, para falar de doenças metafóricas, né? Então ele está dizendo assim, a ciência nos ajuda a lidar, né, ou a expurgar
uma doença que em algum sentido, né, em algum momento da nossa vida, nos acomete a todos, que é a crença nos ídolos, né? Ídolo, pessoal, é uma palavra que, se hoje para a gente tem um determinado significado, né? Lá quando Nietzsche estava escrevendo, Nietzsche e outros pensadores tinham um significado completamente diferente, né? Hoje a gente entende ídolo como essa pessoa de que a gente gosta muito, aprecia muito, né? Mas se a gente voltar lá para o século XIX, e até anteriormente, né, quando Bacon, por exemplo, Francis Bacon estava escrevendo, né, e o Nietzsche também, a gente vai entender que ídolo era um conceito, era um termo que se utilizava para falar sobre crenças infundadas do pensamento, né? Então, por exemplo, crenças exacerbadas na mitologia, crenças em superstições, né? Coisas que eram consideradas infundadas, tudo isso eles colocavam dentro de um cesto, e esse cesto era nomeado assim ídolos, recebia o rótulo ídolos, tá certo? Então, o que o Nietzsche está defendendo fundamentalmente é que a ciência ela serve como um purgante. Um purgante para quê? Para a nossa crença nisto, né? Nessa ideia que eram os ídolos. E por que a ciência, diz o Nietzsche, funciona como esse purgante? Porque ela tem a capacidade, né, de se opor a uma lógica de mitos, religiões e superstições, que é uma lógica dogmática, que é uma lógica que pressupõe, né, para que você acredite, né, em superstições, mitos, enfim, diz o Nietzsche, isto pressupõe que você compre determinados dogmas. E, portanto, estas são categorias do pensamento, diz o Nietzsche, que se baseiam em dogmas e que são profundamente dogmáticas. E o Nietzsche, pessoal, ele não era muito seletivo, não, quando ele fazia ali a sua crítica, né? Então, ele dizia o seguinte, olha só, não são apenas os mitos, as religiões e as superstições, de acordo com o pensamento do Nietzsche, que eram dogmáticas, mas a própria ciência, quando não encarada com cuidado, né, com cautela, também poderia vir a tornar-se um conhecimento dogmático, né? Então Nietzsche diz o seguinte: se por um lado me oponho ao dogmatismo que é inerente, né, a religiões, mitos e superstições, por outro eu também me oponho a dogmas científicos. Então a gente não pode sair de um extremo para chegar num outro e acreditar tão piamente, cegamente em tudo que a ciência diz, né, a ponto de fazer dela uma outra forma de dogma, um dogma invertido, digamos assim, né? É por isso que o Nietzsche diz o seguinte: o ceticismo, o posicionamento cético, né, perante o mundo, não só ele é possível, como ele deve ser considerado. As experimentações devem ser consideradas. Todas as autoridades, inclusive a científica, diz o Nietzsche, devem ser e podem ser questionadas. É isto que caracteriza no pensamento nietzschiano o que ele chama de espíritos livres, tá certo? Espíritos livres, portanto, seriam esses indivíduos, né, cujo intelecto não seria dominado por ídolos de qualquer natureza, nem por ídolos de natureza religiosa, mitológica, mítica, supersticiosa e nem científica, tá certo? Para a gente entender um pouquinho melhor o que o Nietzsche está defendendo, né? Vamos colocar aqui na tela uma citação que vem ali do Humano Demasiado Humano, essa obra, né, do pensador, em que, lá no aforisma 256, ele escreve o seguinte, cito: a ciência exercita a capacidade, não o saber. O valor de praticar com rigor, por algum tempo, uma ciência rigorosa, não está propriamente nos seus resultados, porque eles sempre serão uma gota ínfima mediante o mar das coisas dignas de saber. Mas isso produz o quê? Um aumento de energia, de capacidade dedutiva, de tenacidade. Aprende-se a alcançar um fim
de modo pertinente. Nesse sentido, é valioso, em vista de tudo o que se fará depois, ter sido o homem da ciência. É muito interessante essa passagem do Nietzsche, porque ele já começa dizendo o seguinte para a gente: o que a ciência exercita não é propriamente o saber, é uma certa capacidade humana. E é nessa capacidade, diz o Nietzsche, que eu quero me focar. E é nela exatamente que eu encontro a beleza, a importância, a relevância, o valor da ciência. É essa capacidade de praticar com rigor alguma coisa de forma rigorosa. Não porque você deseja obter determinados resultados, né, científicos, afinal de contas, todo e qualquer resultado científico que se obtenha, diz o Nietzsche, não vai ser mais do que uma gota ínfima num oceano de coisas que ainda não sabemos, né? Mas porque junto a essa prática, né, como pessoa da ciência, né, junto dela vem uma energia, vem uma tenacidade, vem uma capacidade dedutiva, vem junto com a prática da ciência uma série de hábitos, né, de práticas que fazem com que fazer ciência valha a pena. Gente, olha isso. É muito sério isso que o Nietzsche está dizendo, porque, no fundo, ele está deslocando o valor principal da ciência. Ele não está mais encontrando esse valor nos resultados que a ciência é capaz de proporcionar, mas sim no próprio percurso, né, do intelecto, das práticas, né, que a ciência propõe. Então, é muito interessante essa visão do Nietzsche, né? E aí, a partir disso, que eu queria colocar aqui um desafio para vocês pensarem um pouco e responderem. É a pergunta que vai aí na tela e diz o seguinte: assim sendo, pode a ciência estar em busca de verdades eternas e imutáveis? A partir da leitura que a gente fez aqui do Nietzsche, do humano demasiado humano, o excerto, né? O aforisma 256, vamos tentar responder essa pergunta como Nietzsche tentaria responder, talvez, né? Será que a ciência pode estar em busca de verdades eternas e imutáveis? O que vocês acham? Um minutinho, a gente já se vê. Can't get
partir da própria percepção, né, pessoal, da própria colocação do Nietzsche, de que mesmo que cheguemos a resultados científicos, eles nunca serão mais do que uma pequena, ínfima, né, gota num oceano de coisas que não conhecemos, a gente pode entender, então, que esse autor, este filósofo, tem um posicionamento segundo o qual não há verdades imutáveis e absolutas, as quais apenas a ciência conseguiria acessar. Para a gente entender um pouquinho melhor esse posicionamento do filósofo, a gente vai assistir juntas e juntos aqui a um vídeo, a gente se encontra daqui a pouquinho. Nietzsche, a verdade é um erro, uma ilusão a qual crescemos acostumados. Para entender o que ele quer dizer, primeiro a gente tem que entender o que ele quer dizer com erro e com ilusão. Nietzsche nos mostra que a divisão entre o verdadeiro e o falso é sempre uma perspectiva, porque não há uma narrativa final que dê conta de ser apenas verdadeira ou apenas falsa. Toda narrativa é baseada na cognição humana, é finita, assim como o ser humano é finito em sua capacidade de conhecer. Assim, tomar uma narrativa como verdade e apenas verdade só pode ser uma ilusão. Mas as ilusões são perspectivas sobre o real, e são reais elas mesmas. Elas vivem, circulam, produzem modos de vida. Assim também acontece com os erros e os enganos. Eles são acontecimentos tão necessários à vida quanto aquilo que a gente chama de certezas. Para Nietzsche, querer que uma verdade seja apenas algo fundamentado na história, na natureza ou numa moral universal é se enganar sobre a construção das narrativas que precisam sempre de sujeitos que as co-constituem. Porque, por muito tempo, a dominância do pensamento metafísico fez crer que é possível separar sujeito e objeto. E que, dessa forma, o conhecimento de um objeto, ou mesmo o conhecimento que a gente consegue ter de sujeitos, poderia ser total e final. Mas se as duas coisas são apenas ilusões, são perspectivas já misturadas entre si, nossa capacidade de conhecer se torna humana, demasiado humana. Como humanos, temos apenas a capacidade de conhecer objetos a partir da nossa própria constituição como sujeitos humanos, sempre em relação, sempre numa mistura sujeito-objeto que somos. A suposição metafísica de que o sujeito pode ser separado da sua ação, Nietzsche mostra, é apenas uma perspectiva e que é inerentemente falha quando supõe que a gente pode, dessa forma, conhecer sujeitos e conhecer as origens das ações que são, na cultura dominante, colocadas na interioridade de sujeitos. Ao invés de perguntar se algo é verdadeiro ou falso, Nietzsche pergunta: qual é o valor dessa suposta verdade? O que ela move? O que ela produz ou reproduz? Então, ao colocar o elemento perspectiva para jogo, né, na sua análise a respeito da ciência, ou em última instância a respeito das possibilidades de uma verdade última, o Nietzsche ataca com muita força o pressuposto central da ciência, que é o da separação entre sujeito que conhece e objeto que está para ser conhecido. Sobre isso, pessoal, eu deixo aqui para vocês algumas sugestões para quem tivesse interessado especialmente por esse tema. Então, 2 vídeos, tá? Um do canal A Filosofia Explica e outro do canal Agenciamentos, com uma fala da professora Scarlett Marton, que é uma grande especialista no pensamento nietzschiano aqui em Brasil, e também um artigo, né, da professora Sofia Helena Goniek Ferreira, em que ela vai falar um pouquinho sobre a origem do conhecimento em Nietzsche. Deixo para vocês também um roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para que vocês realizem em sala de aula e que diz o seguinte: em grupos, discutam para responder a questão: será que conhecimento e perspectiva têm alguma relação?
E se sim, qual ou quais? E aí a gente precisa lembrar, né, pessoal, que essa resposta deve ser oferecida na perspectiva do autor que a gente trabalhou hoje, que é o Friedrich Nietzsche. Então, pensar um pouquinho como é que na perspectiva nietzschiana se imiscuem, se misturam, né, as ideias de ciência, de conhecimento e de perspectiva. Tá certo? Eu me despeço de todas e todos vocês com todo o carinho do mundo. Não deixem de avaliar a aula de hoje, por gentileza. E a gente se vê novamente em breve. Um grande, grande abraço e até mais.